Vamos lá, então, para a nossa aula de ciências de hoje? Vamos dar seguimento às atividades, ok? Simbora. Ok. Olha só. Hoje, a primeira atividade, tá? É para ler o texto, né? Como um alimento se torna inseguro, né? Nós estamos falando sobre alimentação já faz algum tempo e hoje a gente vai ver o que torna a alimentação menos segura, o que a gente deve se atentar, né? Vamos lá então? Bom, como um alimento se torna inseguro? Vamos lá. Um alimento se torna inseguro quando os micro-organismos presentes nele atingem a dose infectante, podendo causar doença na pessoa que o consome, tá? Então, a quantidade de micro-organismos, né? Porque, assim, de um modo normal, não tem como a gente fazer nada, né? Existem micro-organismos. Mas a gente deve evitar que esses micro-organismos se proliferem, né? Aumentem significativamente, porque aí pode nos causar um desconforto, né? Uma intoxicação, qualquer tipo de coisa assim, tá? Essa dose infectante pode ser alcançada quando se permite a multiplicação dos micro-organismos no alimento. Para que um micro-organismo se multiplique, ele precisa encontrar certas características favoráveis. Ou seja, determinadas situações, determinadas formas, a gente não consegue, ele não consegue se multiplicar. Mas em outras situações, eles conseguem, né? E ficam, vamos dizer assim, numa quantidade que, se consumido, né, nos alimentos, podem nos causar algumas doenças. Tudo bem? Então, água, tá? A água, ela pode fazer, sim, com que a multiplicação, né, a proliferação dos micro-organismos se torne intensa. Vamos ver. Quanto mais água livre em um alimento tiver, maior será a multiplicação dos micro-organismos. Carne bovina, suína, né, de boi, de porco, aves, né, galinhas, né, e tudo mais, pescados, são alimentos ricos em água. Alimentos secos, né, pobres em água, como o pão, a bolacha, a goiabada, duram mais que os outros, porque a água foi retirada, tá? Então, alimentos que têm mais água são alimentos que estragam mais rapidamente. Os alimentos que têm menos água, eles, vamos dizer assim, eles duram mais tempo, tá? Quando a gente fala sobre, né, os navios, né, da época das grandes navegações, tá? Aquelas viagens, a gente pode perceber, né, aquela doença, né, o escorbuto. O escorbuto é a falta de vitamina C no organismo. Mas por que dava muito essa doença nos marinheiros, né, nas pessoas que estavam em alto mar? Porque lá não dava para ter muita comida fresca, porque as comidas frescas, né, elas possuem mais água, não é? Então, o que acontecia? Essas comidas estragavam mais rapidamente. E o escorbuto, né, por exemplo, no caso da vitamina C, a gente vê muito presente nas laranjas, nos limões, né? E esses alimentos estragavam. Por quê? Porque tem muita água, não é? Então, faltava-se esses alimentos. E aí eles desenvolveram essa doença chamada de escorbuto, tá? Por falta de alimentos frescos. Mas como manter alimento fresco, né? Durante 3 meses em alto mar? Era muito difícil, né? Então, alimentos que têm muita água são alimentos, né, que estragam mais rapidamente, que nos causam um desconforto mais rapidamente por conta da proliferação dos micro-organismos, tá? Bom, os nutrientes. Os micro-organismos necessitam de nutrientes. A gente já viu que são nutrientes, né? E aqui os micro-organismos precisam de proteínas e carboidratos, tá? Então, os alimentos como peixes, carnes, ovos, leite e seus derivados, né? O queijo, iogurte, são os que mais favorecem a multiplicação das bactérias porque são ricos em proteínas. Então, alimentos que têm muita proteína, né? São alimentos também que estragam com mais facilidade, que a gente tem que estar de olho sempre, né? Para evitar essa proliferação dos micro-organismos,
tá? Agora, a gente precisa consumi-los, com certeza, consumir esses alimentos que possuem proteínas, porém, a gente deve consumir o mais rapidamente possível, né? A gente não pode esquecer, não é verdade? Então, por exemplo, no caso do leite, a fervura, né? No caso do leite, mantê-lo depois de frio na geladeira, né? Evitando assim que os micro-organismos se multipliquem, tá? A gente precisa das proteínas, precisa desses alimentos, mas tem que tomar muito cuidado, ok? O ar. Os micro-organismos, diferentemente de outros seres vivos, podem ou não precisar de ar para se multiplicar. Então, tem aqueles que precisam de ar, né? E se ele fica à vontade assim, eles conseguem se multiplicar, mas tem aqueles também que se multiplicam mesmo, né? Se multiplicam mesmo na ausência de ar. Tudo bem? A acidez. Os alimentos pouco ácidos, como o palmito, o milho, a manga, o melão, a melancia, o mamão, queijos, carnes, entre outros, favorecem a multiplicação de micro-organismos. Os alimentos muito ácidos, como as frutas, extratos de tomate, eles dificultam a multiplicação de bactérias, tá? Mas, de qualquer forma, a gente precisa prestar muita atenção nesses alimentos, mesmo esses, né, que têm uma durabilidade maior, temos que tomar cuidado para não deixar, né, vamos dizer assim, muito tempo ali, tá bom? O próprio tempo. Os micro-organismos precisam de tempo suficiente para crescer. As bactérias, por exemplo, podem se multiplicar de 20 em 20 minutos. Em pouco tempo, o alimento pode apresentar a quantidade de bactérias capaz de causar doenças, né? Então, elas são muito rápidas para se multiplicarem, tá? É preciso estar atento ao tempo de preparo, de armazenamento e distribuição do alimento, certinho? E a temperatura, mais quente, mais frio, né? Então, as temperaturas entre 5 e 60 graus, né, centígrados, eles favorecem a multiplicação dos micro-organismos. Temperaturas muito altas ou muito baixas dificultam a multiplicação dos micro-organismos. Então, por que a gente deve colocar os alimentos na geladeira? Né? Para que fique numa temperatura abaixo de 5 graus. Por que nós devemos ferver, né? Porque geralmente, né, por exemplo, a água ferve o quê? A 100 graus Celsius, né? O leite, a gente pode ver a temperatura, né, que o leite ferve. Então, vocês vão ver que está maior, as temperaturas de fervura são maiores que 60 graus Celsius, certo? Então, temperaturas abaixo de 5 graus, né, e maiores que 60, elas são temperaturas, né, que elas, vamos dizer assim, inibem, né, dificultam a multiplicação dos micro-organismos. Agora, de 5 a 60 são temperaturas prazerosas para eles, né, onde eles conseguem se multiplicar bem, tá? Esse texto, né, Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, né, saiu, tá, na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, tá? Num caderno, vamos dizer assim, em 2006, ok? Bom, pessoal, a tia Lúcia deu aqui uma pincelada no texto, né? Que é um texto base, é um texto importante para que a gente possa observar. E aí, a gente vai ver no nosso livro, na página 96 e 97, aqui, ó, 96 e 97, a teoria. Então, vamos ler lá, né? Se a gente falou, né, como que os alimentos se tornam inseguros, a gente precisa observar também o que os torna seguro, né? Como conservar os alimentos. Então, vamos lá. Os alimentos minimamente processados, né, mais os processados e os ultraprocessados, são industrializados e vêm em embalagens adequadas para durarem mais. Né? Então, não é à toa que o leite de coco está aqui nessa garrafinha, não é à toa que a gente tem a azeitona aqui, o extrato de tomate aqui, né? Então, essas embalagens são embalagens, né, que vão manter o alimento seguro, pelo menos determinado tempo, né? Elas evitam que os alimentos entrem em contato com micro-organismos e facilitam o transporte dos alimentos da fábrica até os pontos de venda, né? Imagina, né, o extrato de tomate sendo transportado, vamos dizer assim, em colher, né, num saquinho qualquer, não tinha jeito.
Então, ele está aqui na embalagem própria para isso, para que ele possa, né, estar protegido dos micro-organismos. Apesar dessas vantagens, então a gente falou de vantagens, né? Duram mais, né? Facilitam o transporte, né? Dos alimentos da fábrica até a venda, mas eles também têm o quê? Desvantagens. Olha só, as embalagens geram muito lixo. Então a gente tira o alimento da embalagem e joga a embalagem fora. Então, quando às vezes a gente faz isso, né? Por dia, por mês, por semana, então, gera-se muito lixo, tá? A maioria dessas embalagens, elas são, né, vamos dizer assim, recicláveis, né? A gente pode reciclar, mas nem todo mundo separa, tá bem? Então, quem separa, parabéns, o planeta agradece, né? E a própria sobrevivência, né? Bom, então elas geram muito lixo, a maioria delas deve ser descartada de forma adequada para que possa ser reciclada, né? Então, uma desvantagem é gerar muito lixo. Os alimentos processados e ultraprocessados geralmente contêm conservantes. E que são conservantes? São substâncias adicionadas, né, no alimento para evitar a ação dos micro-organismos. Desse modo, os alimentos demoram mais para estragar. Então, por exemplo, o suco, a gente faz um suco de laranja, se a gente não tomar rapidamente, a gente sabe que ele amarga, né? Como que o suco de laranja permanece naquela caixinha durante todo aquele tempo? Ali está o quê? Os conservantes, né? Agora, muito conservante, muito alimento processado, né? Embalado, ele pode causar mal à saúde, fazer mal para a saúde, tá? Então, a gente tem que comer, mas a gente tem que evitar também, tá bom? Aqui a gente vê, né, falando do cacau, né, no caso do chocolate, do cacau até se transformar na barrinha de chocolate, né? Então é bem interessante, ó. As sementes do cacau, fruto do cacaueiro, são o ingrediente principal do chocolate. Esse fruto é cultivado em fazendas, depois transportado para as fábricas. Então aqui, né, as sementes do cacau. O cacau, né, é de regiões bastante quentes, né? Na Bahia tem muito. E aí, o que acontece? Retirou-se a semente, vamos lá. Sementes secas e torradas, né? Então, olha lá, as sementes são torradas, trituradas e misturadas com açúcar e leite. São adicionados conservantes que fazem com que o chocolate demore mais para estragar, né? Então, o leite, o açúcar já foi misturado, olha só, todo um processo, né? E aí, no 3, olha o que acontece. O chocolate é colocado em formas e depois é resfriado para endurecer, né? É desenformado, embalado e transportado até os postos, né? Os pontos de venda, tá certo? Então, a produção do chocolate até do cacau, né? Da semente até aqui, certo? Mas a gente viu que para ele continuar valendo, né? Para ele continuar sendo válido, não causar, não fazer mal, ele tem que ser, né? Ele tem que receber doses de conservantes, tá? Aqui no próprio livro, em sua opinião, o chocolate é um alimento que deve ser consumido com frequência? E por quê? Né? Então, na verdade, a gente acredita que não, né? É uma delícia, mas ele não pode ser comido direto. Por quê? Ele é um alimento ultraprocessado que pode fazer mal se consumido em excesso, tá? Todo alimento ultraprocessado, né? Esse que vem em embalagenzinhas, né? Os salgadinhos e tudo mais, eles devem ser, vamos dizer assim, consumidos com moderação, tá? Para não fazer mal. E aí, na página 97, vem algumas técnicas de conservação dos alimentos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma geladeira, né? Aqui a gente tem um frasco, né? E aqui a gente tem, nos parece, né, um bacalhau, né, a salga aqui. Vamos ver o que acontece. Além dos processos de industrialização dos alimentos, os seres humanos desenvolveram diversas formas de conservar os alimentos para que durem mais e não estraguem rapidamente. Então, vamos ver. Salgar, o próprio nome já fala, sal. Adiciona-se bastante sal ao alimento. O alimento desidrata, o que é isso? Perde água, né?
A gente viu que um alimento com muita água é um alimento que, né, favorece a proliferação dos micro-organismos. Então, se a gente coloca sal, ele perde a água, os micro-organismos não conseguem vamos dizer assim, um ambiente propício para multiplicar, né? Então, como exemplos de sal, a gente tem o bacalhau, que é salgado, a carne de sol, carne seca, e o pirarucu no sal. Também o pirarucu é um peixe, tá? Então, a salga desidrata, né? Faz com que o alimento perca água e dificulte a multiplicação dos micro-organismos. A imersão em vinagre. Os alimentos são imersos em uma mistura de vinagre, água e sal. O vinagre e o sal impedem o crescimento de muitos micro-organismos. Então, o que acontece? Colocando vinagre, água e sal, a gente está combatendo, deixando o terreno, vamos dizer assim, um ambiente impróprio para a multiplicação dos micro-organismos, né? Então, a gente vê aqui como exemplo a compota de legumes, de berinjela e de pepino, né? Então, uma conserva aqui, tá? Conservação a frio. Em temperatura muito baixa, como as temperaturas obtidas em refrigeradores e congeladores, os micro-organismos se reproduzem de forma lenta, né? Foi o que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Entre 5 e 60 graus é a temperatura ideal para que eles possam se multiplicar. Ora, se na geladeira nós temos temperaturas abaixo de 5 graus, não favorece, né, a multiplicação desses micro-organismos, ok? Bom, então essas são algumas técnicas de conservação, tudo bem? A salga, imersão em vinagre e conservação a frio. Aqui no número 8, a gente tem, né, uma atividade. Então, diz assim, complete os quadros abaixo com uma vantagem e uma desvantagem em usar embalagens e conservantes. Vantagem, nós já vimos, facilita o transporte dos alimentos, né, da fábrica até o ponto de venda, né? E aqui também a gente viu como vantagem que a embalagem, ela, vamos dizer assim, ela protege o alimento de entrar em contato com os micro-organismos, né? Então, ela impede um pouco que esses micro-organismos cheguem até o alimento, né? E isso, então, é uma vantagem, né? Agora, a desvantagem. Gera muito lixo, né? Porque eu comentei com vocês o quê? Que quando a gente tem ali, né, o alimento embalado, a gente usa o alimento e joga a embalagem fora, né? Então, esse gera muito lixo. Gera lixo de que forma? Quando eu não separo. Porque quando eu separo, eu vou localizar, vou colocar no reciclável, né? Então, ele gera muito lixo, ok? E o conservante, uma vantagem? Ele evita a ação dos micro-organismos, né? Ele impede, lógico que não 100%, mas ele impede a ação dos micro-organismos, né? Ele impede que esses micro-organismos se proliferem, né? Se multipliquem. Agora, a desvantagem, o que não é legal do conservante, é que se a gente consome muitos alimentos que contêm conservantes, a gente pode causar problemas à nossa saúde, né? Ou seja, muito conservante faz mal, tá bem? Não estou dizendo que não é gostoso um alimento, né, ultraprocessado. Ele é gostoso, a gente gosta de comer, não está proibido, né? Mas tem que comer com moderação, ok? E quem tem que fazer isso pra gente, quem tem que manter, que cuidar da saúde, somos nós, né? Porque a indústria, ela quer vender. Então, ela tem que fazer um produto saboroso para que a gente queira comer sempre, né? Para que a gente possa comprar e dar lucro para a empresa. Quem tem que cuidar da nossa saúde somos nós. Tudo bem? Bom, pessoal, depois nós temos, né? Voltando aqui, nós temos, né? Para assistir um vídeo que fala do rótulo dos alimentos, tá? Então, a tia Lúcia falou para vocês, né? O que torna um alimento inseguro, quais os processos, o que a gente pode fazer para mantê-lo seguro, né?
até a questão do armazenamento, as técnicas de conservação, né? As temperaturas, e a gente também tem que ficar o quê? De olho nos rótulos, né? O que é rótulo? São aquelas escritas sobre o alimento que vem na embalagem, tá? Então, lá a gente encontra a quantidade, a gente encontra a validade. Se a gente come um alimento que já passou da validade, a gente está, sim, propenso, né? A gente pode, sim, ter uma intoxicação alimentar. Por quê? Já passou da validade, tá certo? Então, a gente precisa estar de olho no rótulo e precisa estar de olho na validade, o que contém dentro daquela embalagem, né? Por exemplo, pessoas diabéticas não podem com alimentos que têm açúcares, né? Ricos em açúcares. Pessoas que têm problemas com glúten não podem ingerir alimentos com glúten, né? Então, a gente precisa estar de olho no que a gente está consumindo. Sei que é difícil, sei que nem todos têm esse costume, né? Mas nós precisamos adquirir esse hábito de observar muito bem os alimentos. E aí o povo antigo diz assim, mas antigamente o povo comia, nem olhava a validade, nem tinha isso. Sim, mas agora nós estamos em uma outra época, onde os alimentos são processados, né? E, por exemplo, os animais, eles comem totalmente diferente do que comiam antigamente, né? Então, a carne desses animais é diferente. Então, a gente precisa estar, sim, de olho em tudo isso. Combinado? Bom, pessoal, nossa aula de ciências, né, hoje é essa. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês prestem bastante atenção no que vocês estão comendo, como que é, né, o que falta, tudo direitinho. Tá bom? Bom, amanhã a gente se vê, então. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus.